vamos dar início ao encontro com a imprensa internacional, hoje com a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Queria inicialmente pedir desculpas aí pelo atraso, mas agora as coisas já vão ter início. Na verdade, esse é o nosso segundo encontro com o ministro e a imprensa internacional. Hoje vamos falar sobre o segundo leilão de transmissão, considerado o mais importante do ano. Acredito que seja também, ministro, importante contextualizar para a imprensa internacional, porque ele é tão importante. Além disso, o senhor participou recentemente da reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Pode ser também que tenha novidades sobre o assunto para trazer aqui para a imprensa e para os representantes da imprensa internacional que estão presentes. Então, para dar início, queria agradecer novamente a sua presença, a presença do ministro Bento Albuquerque, presença também da imprensa internacional e a parceria, claro, com o presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Paulo Fernando Marcondes Ferraz. Só para reforçar a dinâmica do encontro, o ministro vai começar fazendo uma apresentação, depois nós abrimos para as perguntas dos jornalistas, que serão direcionadas direto para ele. Quer dizer, inicialmente, a gente deve deixar os microfones abertos e as perguntas depois vão ser direcionadas em tela para o próprio ministro. Ministro, a expectativa é grande, não é, com esse leilão. A palavra é sua. Muito obrigado, Sérgio, pelas suas palavras e também eu agradeço a disponibilidade de vocês para que a gente possa conversar nesse final de tarde aqui em Brasília. Como você bem colocou, a minha intenção é fazer uma breve apresentação, acredito eu que vai ser em torno de 10 minutos, e aí depois nós teremos o tempo, penso eu, suficiente para responder qualquer questionamento. E essa apresentação, ela visa dar uma visão geral do setor de energia, principalmente, e da mineração do Brasil. E eu acho que nós temos muito a apresentar do que aconteceu e ocorreu nos últimos 3 anos. Eu solicito que coloque a apresentação, por favor. Bom, como eu falei para vocês, a minha intenção é dar uma visão geral do setor de Minas e Energia e também fazendo uma avaliação do que ocorreu nos últimos 3 anos. Eu sempre gosto de fazer contextualizar o Brasil dentro do cenário internacional. E aí eu vou abordar aqui os principais setores vinculados ao Ministério de Minas e Energia. O Brasil já é hoje o 7º maior produtor e exportador de petróleo do mundo. E isso ocorreu ao longo dos últimos 3 anos. O Brasil não era exportador líquido de petróleo e ele se tornou exportador no final de 2019 e tem aumentado a sua participação no comércio internacional de petróleo. O Brasil também, no setor de biocombustíveis, é um grande produtor, como todos nós sabemos, é o 2º maior produtor e também o 2º maior mercado consumidor de biocombustíveis do mundo, sendo superado apenas pelos Estados Unidos. E somos o 4º maior mercado de combustíveis automotivos do mundo. Até o ano passado, nós éramos o 3º e fomos ultrapassados pela Índia. No que diz respeito ao setor elétrico, nós temos a 7ª maior capacidade instalada do mundo, uma matriz que é uma matriz limpa e renovável, 85% dessa matriz é de energia limpa e renovável. Para que se tenha ideia, da mesma forma que somos o 7º maior em capacidade instalada, também somos o 7º em geração eólica. E é bom dizer que a geração eólica começou no Brasil há 7 anos atrás. E somos o 2º maior em geração hidrelétrica do mundo. No que diz respeito ao setor mineral, somos o 2º maior produtor de minério de ferro do mundo e somos o 9º maior produtor mineral.
No que diz respeito a investimentos contratados nos últimos 3 anos, né, temos um total de 477 bilhões contratados, em investimentos contratados na nossa carteira do PPI. E isso corresponde a 75% de tudo que foi contratado no setor de infraestrutura do Brasil. Ali nós vemos com o setor elétrico, linhas de transmissão, geração de energia, tanto geração de energia para o mercado regulado quanto para o mercado livre. Só aí nós temos cerca de 70 bilhões de reais em investimentos contratados e o nosso setor de óleo, petróleo e gás com 420 bilhões de investimentos contratados. No que diz respeito a investimentos diretos no Brasil, que não estão relacionados com os investimentos que eu acabei de citar, nesses últimos 3 anos recebemos cerca de 190 bilhões de reais, provenientes de 10 países, principalmente de 10 países no mundo, de todos os continentes, exceto a África, em todos os setores, mineração, setor elétrico, petróleo e gás e de diversas origens. No que diz respeito aos leilões realizados, eu acho que muitos dos senhores acompanham isso, né? Nós, no setor de elétrico, nós realizamos 13 leilões até agora, vamos realizar mais 2 leilões até o final do ano, serão 15 leilões nesses 3 anos. Só no ano de 2021 serão 11 leilões, e isso é bastante representativo, e com um ambiente de negócios, como os senhores podem ver, bastante competitivo, com deságio de 31% na geração e de quase 60% na transmissão. Realizamos no setor de petróleo e gás 6 leilões, e vamos realizar mais um grande leilão, que é o que o Sérgio colocou no início da nossa conversa, que será a 2ª rodada da sessão onerosa. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas esses leilões, eles proporcionaram ao país já 420 bilhões em investimentos contratados e também 70 bilhões em bônus de assinatura. Para mostrar a importância desses leilões, até então, até 2019, em todos os leilões realizados, nós arrecadamos 60 bilhões de reais. E só nos leilões que nós realizamos nos últimos 3 anos, mais o que vamos realizar, serão quase 100 bilhões em bônus de assinatura. Como todos devem ter conhecimento, nós nomeamos o mês de dezembro de 2021 como Energy Weeks. Por quê? Porque nós teremos leilões do setor de energia, tanto na parte do setor elétrico quanto do setor de petróleo e gás. Já realizamos alguns deles e vamos realizar agora, finalmente, nas 2 últimas semanas, a 2ª rodada da sessão onerosa, com os campos de CEP e Atapu, um leilão de transmissão no mesmo dia, e o leilão, que é uma novidade, que é de reserva de capacidade. Será o primeiro leilão de reserva de capacidade, que terá um papel muito importante na nossa segurança energética. Os números, né, desses leilões todos, os já realizados, por exemplo, que foi no início do mês, o leilão de energia existente A-1 e A-2, já temos investimento de quase 500 milhões de reais, tivemos um deságio de aproximadamente 13%, temos esse leilão de transmissão que será realizado agora no dia 17 de dezembro, com investimentos previstos
de quase 3 bilhões de reais. O de CEP e Atapu, né, o leilão que era muito esperado pelo mercado de petróleo e gás mundial, é um leilão que recebeu aperfeiçoamentos ao longo dos últimos 2 anos, desde o primeiro leilão, que foi realizado em novembro de 2019, terá investimentos de 204 bilhões e bônus de assinatura de cerca de 11 bilhões de reais. E o leilão de reserva de capacidade, como vocês podem ver, temos 132 projetos cadastrados, representando 50 gigawatts, quase 51 gigawatts, que vai atender as diversas regiões do país. Bom, o que temos pela frente, fruto desses leilões todos realizados nos últimos 3 anos? Temos um portfólio de investimentos de aproximadamente 2,1 bilhões para os próximos 8, 9 anos, o que nós discriminamos aí, o que é em geração, o que é em geração distribuída, transmissão, e também aquilo que será investido no setor mineral nos próximos 4 anos, que é da ordem de 45 bilhões de dólares. Bom, como eu disse, eu ia ser o mais rápido possível, isso apenas para contextualizar e para também despertar nas senhoras e nos senhores o interesse pelos temas do Ministério de Minas e Energia. Então, Sérgio, voltando a palavra para você, eu me coloco à disposição e eu quero dizer que eu me faço acompanhar aqui dos meus secretários, o secretário de Energia Elétrica, que é o doutor Cristiano, o doutor Paulo César, que é o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, e o secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que é o doutor Rafael Bastos. E estamos à disposição de vocês. Ministro, o Rodrigo Viga, da Reuters, quer fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo. Prazer em vê-lo. O prazer é todo nosso. Apesar do nosso Flamengo ter fracassado na final da Libertadores, mas a vida que segue, né, ministro? Vamos que vamos. Ministro, por gentileza, com relação a CEP e Atapu, a gente tem 8 empresas habilitadas. O senhor acha que, depois desses ajustes que foram feitos aí, vai ser efetivamente um leilão mais atrativo, com concorrência, com disputa, diferentemente do último certame da sessão onerosa? E só mais uma colocação, ministro, por gentileza. Ainda está viva aquela ideia ou aquela discussão de a criação de um fundo de estabilização para os combustíveis? Porque são vários movimentos para tentar evitar que o consumidor, né, na hora de abastecer o veículo, pague valores bastante elevados, seja por diesel, seja por gasolina. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. No que diz respeito à segunda rodada da sessão onerosa, os campos de CEP e Atapu, decorrente das lições aprendidas do primeiro leilão, realizado em novembro de 2019, nos últimos 2 anos, nós aperfeiçoamos aquilo que era necessário, como, por exemplo, tirar todas as incertezas dos possíveis competidores, principalmente no que diz respeito à compensação à Petrobras, também no que diz respeito à previsibilidade dos preços do barril de petróleo e também com o próprio mercado de petróleo e gás. Se você for observar, o bônus de assinatura desse leilão ele é bem inferior ao que foi
em 2019, e nós vimos nas tratativas e no diálogo que mantivemos com todas as empresas que nos procuraram, e, na realidade, eu acho que não são 8, são 10 empresas que ainda permanecem nesse leilão, eram 11, uma saiu agora, há poucos dias atrás, e nós vemos que essas 10 empresas vão, com certeza, ter uma boa competição no nosso leilão do dia 17 de dezembro. Esse leilão, para a gente ter noção da grandeza dele, ele vai aumentar as nossas reservas de petróleo em 12%. E isso não é pouca coisa para um país que já é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. E isso vai, com certeza, nos levar a estarmos entre os 5 maiores produtores de petróleo em 2030. No que diz respeito ao Fundo de Estabilização de Preços de Combustíveis, o governo trabalha em várias frentes e trabalha junto com o Congresso Nacional. Você deve estar acompanhando iniciativas do Congresso Nacional, está agora em discussão no Senado a criação desse Fundo de Estabilização, e isso nós procuramos trabalhar de forma conjunta. Mas tão importante quanto ter um fundo, que nós sabemos, tendo em vista o Brasil ser um grande consumidor de combustível automotivo, ser necessário um aporte muito grande de recursos. E nós entendemos que temos outras áreas em que esse tema deve ser discutido, principalmente no que diz respeito aos tributos. Como você sabe, a parcela dos tributos é significativa no preço do combustível. E também a arrecadação desses tributos nunca foi tão grande como tem sido nos últimos 3 anos, particularmente em 2021. E isso também está sendo discutido com o Congresso Nacional. Já tivemos a primeira aprovação de um projeto de lei referente ao ICMS por parte da Câmara dos Deputados, e acreditamos que teremos também uma apreciação por parte do Senado, e isso, de certa forma, poderá trazer uma estabilidade no preço dos combustíveis e evitar a volatilidade que nós temos presenciado, principalmente no ano de 2021. Então, esses são os pontos que eu coloco. Pergunto aqui se o secretário de Petróleo e Gás quer fazer algum também. Obrigado. Devolvo a palavra, Sérgio. Ministro, então vou passar a palavra à pergunta do Carlos Moreno, da Agência F. Carlos Moreno. Carlos, pode falar. Oi, escuta? Sim, pode falar. Ministro, queria que você profundizasse um pouco sobre valores que você mencionou há pouco, sobre, por exemplo, a reserva de petróleo dessas 2 áreas que serão da seção onerosa. O senhor mencionou 12%, que gostaria de saber quais as reservas calculadas ou provadas que estão nessas áreas. Também o senhor mencionou possíveis investimentos por 203 bilhões. Queria saber se é mesmo isso e em quanto tempo. E também o bônus de 11 bilhões, se essa é a mesma previsão. Tá, muito obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Eu vou solicitar aqui o secretário de Petróleo e Gás. Você pode sentar aqui, Rafael, por favor? Você tem os dados aí com você? Então, você traz os dados para você poder passar e informar com precisão essas informações. Carlos Moreno. Boa tarde, Carlos. Bom, com relação às reservas, né, nós não vamos falar em reservas ainda, porque isso precisa de um plano de desenvolvimento, né, a ser apresentado ao ANP assim que as áreas forem licitadas e arrematadas.
mas nós podemos dizer que, para as duas áreas, nós temos estimativas de volumes in place, né, que é o volume que está lá, se encontra dentro do reservatório, da ordem de 12 bilhões de barris de petróleo. Tá? Essa é a estimativa para os recursos in place, tá bom? E os investimentos? Os investimentos estimados são da ordem de 204 bilhões de reais para desenvolvimento das duas áreas. Está respondido, Carlos. Tá e respondido. o bônus de assinatura, que é um valor fixo, se eu não me engano, é 11,1 bilhões de reais. Das duas áreas. Okay? Muito obrigado. Ministro, eu quero passar a palavra agora para o Paulo Rodrigues, que é da Xinhua, e fazer uma proposta para o senhor. Eu sei que o nosso tempo é curto, permitir até que outros, caso os correspondentes tenham outras perguntas a serem feitas, dos que estão participando, a gente possa também abrir para eles fazerem novas perguntas. Paulo Rodrigues, Xinhua, contigo. Sí. Boa tarde, ministro. Nos últimos anos, as empresas chinesas fizeram grandes investimentos, principalmente, por exemplo, em energia, também estava entrando no petróleo do Brasil. Queria saber se a intenção do governo brasileiro é tentar diversificar mais para não ter, digamos, tanta... concentrar todo um setor nas mãos de um país, ou, devido ao dinheiro que tem a China, tentar oferecer ainda mais leilões, ofertas que tenha para empresas chinesas que têm todo o dinheiro que é bom para o Brasil para poder investir nesses setores. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Como eu apresentei, nós temos tido investimentos de todos os continentes, como eu disse, os 10 principais países que investiram no setor de energia no Brasil, todos eles tiveram participação bastante, eu diria, robusta. E a China é um deles. O que nós temos é que criar cada vez mais um ambiente de negócios atrativo. E eu acho que isso está ocorrendo, tanto no setor elétrico quanto no setor de petróleo e gás. Nos últimos 3 anos, o número de empresas no setor de petróleo e gás que entraram no Brasil, empresas novas, hoje nós temos cerca de 80 empresas em operação no Brasil, sendo que dessas 80 empresas, quase 50 delas empresas estrangeiras, das diversas origens no mundo. Então, isso é muito positivo. No setor elétrico ocorre o mesmo. Nós temos investidores aqui na América do Sul, por exemplo, no setor elétrico, um dos países que mais investe aqui, principalmente na área de transmissão, é a Colômbia. É um país aqui, vizinho nosso, e que tem grandes investimentos. Ou seja, a diversificação ela vai sendo criada pelo próprio ambiente de negócios. E o que eu sempre digo, que qualquer país deve ter, os países devem ter marcos regulatórios e legais que deem segurança regulatória e jurídica aos investidores, sejam eles de qualquer origem, e o país que tenha condições de não só fiscalizar, como controlar esses setores, que são setores estratégicos para qualquer país. Ministro, eu vou Obrigado. passar... Perdão. Vou passar a palavra novamente para o Rodrigo Viga, da Reuters, que quer fazer uma nova pergunta. Obrigado, Sérgio. Só para confirmar com o ministro e com o secretário, esses 12 bilhões com B de bola em place, nas duas áreas de Atapu e Sépia, ou é área completa? Enfim, fiquei com essa dúvida. Essa é a primeira questão. A segunda questão, ministro, é com relação a um posicionamento que teve o TCU nessa quarta-feira com relação à operação de capitalização da Eletrobras. Primeiro, se o senhor
mantém a expectativa de que esse tema volte à pauta na semana que vem. Se não voltar na semana que vem, vai ficar para o ano que vem. Imagino que ficando para o ano que vem, aquela meta de executar a operação não será mais em abril, fica um pouco mais para frente. E despertando ainda a curiosidade, o senhor indicou o diretor Sandoval Feitosa para diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. Obrigado. Rodrigo, então, em relação às reservas estimadas de CEP e Atapur, eu vou pedir para o Rafael, nosso secretário, responder. Por favor. Rodrigo, os 12 bilhões é o somatório estimado, tá, de volume in place para as duas áreas, tá? Somatório das duas áreas. 12 bilhões de barris in place. Ok? Bom, e no que diz respeito à capitalização do Eletrobras, nós estamos cumprindo um cronograma e que, no momento, para as deliberações seguintes do Conselho Nacional de Política Energética, que tem que também deliberar sobre o tema, só depois da apreciação por parte do Tribunal de Contas da União. O próprio relator do processo, ele já mencionou que esse processo entrará em pauta na próxima quarta-feira, no dia 15 de dezembro. E nós acreditamos que teremos uma apreciação por parte do TCU nesta data e está dentro do cronograma que foi estabelecido para que a Eletrobras possa iniciar a sua capitalização de forma efetiva no primeiro semestre de 2022. No que diz respeito à ANEEL, a sua pergunta, o Ministério de Minas e Energia indicou o doutor Sandoval para substituir o diretor-geral André Peptoni ao fim do seu mandato em agosto de 2022. Ministro, eu acho que pode ser útil, caso a sua assessoria possa compartilhar aquele PowerPoint com os correspondentes que estão participando do encontro. Pode ser útil. Tá, já está disponibilizado, quer dizer, já está, vamos dizer assim, autorizado nós disponibilizarmos esse material, e eu também, qualquer dúvida que surja em relação a algum slide, alguma informação que não esteja clara, por favor, teremos o maior prazer em esclarecer isso. O senhor participou recentemente da reunião do Conselho Nacional de Política Energética, né? Alguma notícia para a imprensa internacional sobre o assunto? A notícia que eu considero mais relevante foi o fortalecimento dos leilões da oferta permanente da Agência Nacional de Petróleo. Nós passamos diversos campos para a agência e com uma novidade. Vamos ter áreas sob o regime de partilha que estarão na oferta permanente da Agência Nacional de Petróleo. Isso é uma tendência, eu já comentei isso, eu me lembro que eu comentei em novembro de 2019, quando terminou o leilão de Búzios e Itapu, de que a tendência do setor de petróleo e gás no Brasil é que seja tudo por meio da Agência Nacional de Petróleo, com os seus leilões de oferta permanente. Então, eu acho que isso é um grande avanço, isso é uma desburocratização desse processo de leilões, e eu acredito que será bastante exitoso no futuro. Bom, passo a palavra para o Carlos Moreno, da Agência F, que quer fazer nova pergunta. Pois não. Ministro, o senhor falou muito do leilão de petróleo, mas queria que você também falasse um pouco do leilão das linhas de transmissão também de sexta-feira que vem. Quantas empresas estão habilitadas? Quais são as previsões de investimento?
Muito obrigado, Carlos Moreno, pela pergunta. Eu acredito que os investimentos, nós vamos informar, eu estou com o secretário Paulo César aqui, mas é quase da ordem de 3 bilhões de reais e vão atender cerca de 6 estados, né, do Brasil. E é um leilão muito importante para o crescimento da geração, principalmente das energias renováveis na região nordeste do país e também no norte da região sudeste. Mas eu vou pedir para o nosso secretário Paulo César responder para você com maiores detalhes e já adianto também, algumas dessas informações encontram-se na própria apresentação que será disponibilizada a vocês. Por favor, Paulo César. O número de empresas também que estão habilitadas, etc. O número não tem um número. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Esse leilão, vão ser ofertados 5 lotes, vão atender 5 estados, né? Um dos lotes, como o ministro falou, atende a região da Bahia, que é uma região que tem um potencial principalmente potencial eólico bastante relevante, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e um deles é para atender o estado do Amapá, que foi o planejamento para expansão da oferta de energia, para dar confiabilidade e segurança ao estado do Amapá e evitar o que ocorreu no ano passado. Então, já seria uma nova subestação no estado do Amapá que vai garantir mais confiabilidade ao suprimento de energia do estado do Amapá. São 902 quilômetros de linha, como o ministro disse, cerca de 3 bilhões de reais de investimento e cerca de 750 MVA de capacidade de transformação em subestações. Com relação às empresas, a gente não tem um número ainda consolidado, mas a expectativa é que seja pelo menos umas 20 empresas participando desse leilão. Obrigado. Diferente consórcio. Obrigado, Paulo César. Bom, ministro, de novo, o Rodrigo Viga. Eu tive uma falha na comunicação aqui, desculpa, secretário, ministro. Essas 20 empresas devem participar de qual certame que vocês estão falando? Agora no final do ano? Do leilão de transmissão de energia. É o leilão que vai ser realizado no dia 17 de dezembro. De LT, né? De linha de transmissão. Beleza, tudo bem. Ministro, por gentileza, os custos de energia subiram muito, tem toda aquela conversa com as distribuidoras, CCE, BNDES. Já está definido quando é que vai sair aquele empréstimo de pool de bancos para as distribuidoras cobrirem seus custos e se vai ser mesmo no valor de 15 bilhões de reais e ainda aproveitando o setor de energia, ministro, durante esse ano, a gente até teve junto, conversou sobre isso, falou-se muito sobre a possibilidade de um racionamento, de um apagão que não aconteceu. O senhor diria que a situação ela se tornou mais confortável, mais confiável também para 2022? Já dá para pensar em desligar algumas térmicas para baratear o custo do consumidor, uma vez que a energia está cara, com essa bandeira da escassez hídrica até abril, ministro? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Primeiro, nós ainda não definimos o valor necessário para dar o suporte às distribuidoras para o ano de 2022. Acreditamos que, provavelmente, na próxima semana, tenhamos esse processo concluído. No que diz respeito ao ano de 2021 e 2022, em que nós vivemos a maior escassez hídrica que o país já teve, as medidas que nós adotamos desde outubro de 2020 nos levaram, primeiro, a não ter racionamento, segundo, a não ter apagão. Com o início do período úmido, agora em outubro, as condições
dos nossos reservatórios melhoraram, ainda ainda a governança necessita de bastante atenção, mas estamos com a governança e segurança para o ano de 2022 não haver nenhuma possibilidade de racionamento ou apagão. No que diz respeito ao desligamento das térmicas, a última reunião do CMSE, ou seja, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que, se eu não me engano, foi realizado na semana passada, nós ali já apresentamos uma redução no nosso despacho de usinas termoelétricas e, evidentemente, baixando o custo da energia gerada. Então, eu acho que dessa forma eu respondo às suas perguntas. Bom, ministro, eu acho que a gente está caminhando para o fim do encontro, desse nosso encontro. Eu acho que foi satisfatório. Queria agradecer a sua presença mais uma vez, segundo encontro que nós fazemos com a imprensa internacional. Agradecer também a parceria com a Federação das Câmaras de Comércio. Estamos aí Sérgio, no final... Ainda cabe mais uma, desculpa. Meu lado guloso, ainda mais na presença ilustre do ministro Bento. Eu queria fazer só mais uma perguntinha para ele, por gentileza. Se ele permitir, por favor. Ministro. Eu permito, desde que ele me diga quem será o próximo técnico do Flamengo. Eu acho que vai ser o português Carvalhal, porque o Jesus e o Galhardo já era, ministro. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que está sendo pensado? É indubitável que a conta de energia para o pequeno, para o médio, para o grande consumidor, ela está salgada, né? O que está sendo pensado? O que pode ser feito para baratear? O que o governo está pensando para reduzir um pouco o peso, né, sobre o orçamento das pessoas? Inclusive, isso perpassa, salvo engano, pela questão da operação de capitalização da Eletrobras, porque havia a expectativa que daquele montante a ser envolvido na operação, acho que cerca de 5 bilhões seriam usados justamente para a CDE, para dar uma amenizada na conta. O que pode o consumidor esperar de novas medidas, além de ter que rezar para São Pedro, né, para que a conta fique um pouco mais em conta, literalmente? Eu vou falar com ele, mano. Bom, obrigado, Rodrigo. O que eu posso dizer para você é que nós trabalhamos permanentemente para reduzir o custo da tarifa de energia elétrica. E isso tem sido feito desde 2019 e foi o que nós fizemos no ano de 2020 com aquela medida provisória que permitiu a conta Covid, foi justamente para amenizar o impacto das tarifas para os consumidores. Logo depois, teve uma outra medida provisória que foi convertida em lei, que nós chamamos até da medida provisória do consumidor, que também reduziu os impactos tarifários para os nossos consumidores, já eliminou os subsídios que existiam, então, isso tudo, a médio e longo prazo, vai reduzir o custo da energia. E trabalhamos, Rodrigo, permanentemente em medidas que possam... Vocês estão me escutando? Sim, peço que todos mantenham... Acho que tem alguém vazando aí. Mantenham os microfones fechados, por favor. Ministro. Bom, então, continuando, nós trabalhamos com medidas, não só como da Eletrobras, que você mencionou, que são 5 bilhões para a CDE, mas como outras medidas que poderão reduzir o custo da tarifa. Principalmente, não só acreditando que teremos um período úmido melhor, em que nós poderemos despachar principalmente o nosso parque hidráulico com maior volume, mas também pelos leilões
que nós realizamos no passado, de energia nova que está entrando a um custo mais barato, as próprias linhas de transmissão, que foi mencionado aqui pelo Paulo César, estão permitindo isso. Então, eu acho que é um somatório de medidas, de ações que vão levar a reduzir o preço da tarifa e também os impactos para os consumidores. Esse trabalho, volto a dizer, ele é permanente, ele não se restringe ao final dessa crise hidroenergética que nós tivemos, ele passa também pela modernização do setor elétrico, pela abertura do mercado, e eu acredito que nós teremos bons resultados para os consumidores, não só em 2022, mas também nos anos vindouros. É isso. Obrigado. Obrigado, ministro. Se eu falar que aquele empréstimo para distribuidores fica perto de 15 bilhões, eu estou muito perto ou estou muito longe do montante? Como eu te disse, nós ainda não fechamos esse valor, tá? E eu espero que você esteja errado. Bom, ministro, depois desse comentário, dessa pergunta do Rodrigo, eu queria passar para o senhor para fazer as considerações finais. Bom, muito obrigado, Sérgio. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande sempre estar com vocês. Vocês têm um papel fundamental da informação e nós temos o dever de prestar a melhor informação para vocês. E é isso que nós procuramos fazer. Não só nessa reunião em que nós procuramos reunir um grupo, mas também colocar o Ministério de Minas e Energia sempre à disposição de vocês, por meio da nossa assessoria de comunicação, para que nós possamos prestar esses esclarecimentos. Eu vejo o futuro com muito otimismo, e eu tenho mencionado isso nas minhas últimas intervenções. Nós temos muito que celebrar pelos resultados que alcançamos, e são resultados até frutos não só de muito trabalho, mas também de expectativas que existiam, como racionamento, apagão, e nós conseguimos, com muito método e processo e governança, passar por essa situação, eu diria que de forma consciente e com segurança e também com muita transparência. Então, eu vejo dias melhores, os resultados dos nossos leilões de energia têm demonstrado isso, o número de empregos tem aumentado nos setores de energia e da mineração, e os investimentos são da ordem de centenas de bilhões de reais que se registram a cada ano. E isso é muito positivo para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico sustentável nas próximas décadas. Então, por tudo isso, eu vejo o futuro com otimismo e com a autoestima bastante elevada por tudo que todos realizaram. E eu, por fim, gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal. Estamos já chegando ao final do ano e eu espero que o ano de 2022 seja de muita saúde para vocês e que seja também um ano de muitas realizações, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram no final da tarde, início de noite, eu acho que hoje é quinta-feira, dessa quinta-feira. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Bom, ministro, queria mais uma vez agradecer a sua presença também de todos os correspondentes, a parceria com a Federação das Câmaras de Comércio, e como o senhor já falou, estamos em dezembro, daqui a pouco Natal, Ano Novo. Gostaria de desejar a todos boas festas, feliz Ano Novo e até 2022.